Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de comparar suculentas. Vou fazer um vídeo que já me pediram muitas vezes para comparar a Súpia com a Mayalen, com a Minibelle. Gente, muita gente confunde essas plantas. Vou tentar trazer várias plantinhas semelhantes para vocês verem as diferenças entre elas, tá bom? Eu vou trazendo aí e vou mostrando no vídeo. Espero que gostem. Se gostou do tema, não esquece de deixar já o like no começo do vídeo. Comenta aqui comigo se vocês têm dificuldade. Qual suculento vocês têm dificuldade? Tem aí alguma suculenta que vocês querem que eu faça comparação? Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Uma sugestão. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, eu tô trazendo essas duas plantas aqui. Tentei achar um lugar que vocês pudessem ver de forma mais clara, né? As plantinhas aqui, ó. Vamos lá. Eu quero comparar essas duas. Essa daqui, gente, é a Minibelle. E essa daqui é a Mayalen. A minha Minibelle, ela tá bem colorida, porque ela está num substrato mais antigo, com poucos nutrientes. Eu acho que eu esqueci de adubar. Então, ela tá bem vermelha já, né? Ela não ficou muito verde durante o verão. Ela soltou vários brotos aqui embaixo, tá vendo, ó? Ela pode ser dessa cor. Quando ela tá dessa cor, ó, ela é muito próxima, de fato, né, da Mayalen. A grande diferença é aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Deixa eu virar esse vaso aqui para vocês verem a diferença delas como plantas adultas. A diferença delas é isso aqui, ó. Uma fica tipo uma moita e ela pode se tornar uma arvoreta. Se você conduzir ela, essa é a Mayalen. A Mayalen geralmente cresce como uma moitinha baixa, tá? A Minibelle não é assim. A Minibelle sempre cresce como arvoreta. Coloração, gente. A Mayalen geralmente são pontinhas, tá vendo? Ela pode ficar mais vermelha do que isso. Opa! Desculpa, ela pode ficar mais vermelha do que isso, ó. Na verdade, gente, a Mayalen sob estresse fica até mais amarelada do que vermelha. Já a Minibelle, eu acho que, eu não sei se vocês vão conseguir ver a tonalidade dela, mas ela puxa para um tom mais rosado. A cor dela é um vermelho, mas é aquele vermelho que tem tons de rosa, tá? E ela pode ficar totalmente vermelha, tá, gente? A minha nunca ficou totalmente vermelha. Pra mim, pessoalmente falando, a grande diferença entre as duas é quando elas estão adultas, a Minibelle forma esses troncos lenhosos, tá vendo, ó? Coisa que a Mayalen quase não faz. Se você deixar a Mayalen sozinha, o que ela vai fazer? Ela vai fazer troncos lenhosos pendentes. Ó, a tendência dela é pender. A Minibelle não. A tendência da Minibelle é para cima. Essa que é a grande diferença, gente, de uma quanto a outra, tá? Então, quando você vê que a sua planta começa a crescer assim para cima, é Minibelle. Se ela começa a crescer em moita e pender, é Mayalen. Eu vou mostrar outras Mayalens para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha aqui, gente. Veja bem todas essas aqui, ó. Esta e essa são todas Mayalen. Perceba que elas formam moitinhas, tá vendo? Ó, moitinha, moitinha. Essa é Minibelle. E essa aqui, ó, é Minibelle. Ó, vou deixar de longe. Eu acho que dá para vocês perceberem bem a diferença por essa imagem assim mais
de longe, ó. Aí eu vou trazer pra perto pra vocês verem a coloração dessa Mayalen aqui. Essa Mayalen, ela tá bem desidratada, ó. A folha dela tá molinha, tá? Essa planta tá precisando de água. Essa daqui, olha só, ela tá mais puxada até pro tom amarelo, né, ó. Essa daqui nem recebeu também, acho que adubo. Eu esqueci de dar adubo pra ela no começo da primavera. Agora, e essa daqui, gente? Essa aqui é um vaso que eu fiz já faz tempo, eu nem cheguei a mostrar pra vocês, porque é um vaso que não deu muito certo, ele ficou bem bagunçado. Olha aqui, ó. Olha como a Mini Belly é alta, tá vendo? Por mais que você tente, você pode até tentar fazer ela ficar baixinha, mas naturalmente ela vai subir, ó. Coisa que a Mayalen, se ela subir, ela sobe esse tantico aqui, ó, tá vendo, ó? Ela dá muita brotação embaixo, ela forma um tapete. Agora, gente, eu vou comparar essas plantas com a súpia. Ah, Márcia, eu não consigo diferenciar a súpia. A súpia, gente, essa daqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na roseta da súpia. Olha aqui, gente, ó. Vamos pegar uma aqui. Olha a roseta dela. Veja como que é uma planta bem miudinha, a roseta. Ela também forma arvoretas, ela tem esse tipo de caule, tá vendo? Ela aqui, dentre as duas, é mais próxima da Mayalen, né? Só que, se você for comparar as rosetas, vocês vão ver que não tem nada a ver uma com a outra. Ó, vou deixar de pertinho aqui para vocês conseguirem verificar como elas são diferentes. Essas duas aqui eu acho que não dá para confundir, não. Na loja vocês vão conseguir ver bem a diferença entre elas. Daí você vai comparar a súpia aqui com a Mayalen, também tem uma grande diferença, né? Não só no formato da planta. Olha só, vocês vão ver muita diferença, ó. Não só no formato da planta, como no formato da roseta. Percebe? É muita diferença. Olha só, as três juntas. Ai. Vou colocar assim para vocês verem que são bem diferentes, né, ó? Bem diferentes mesmo. Agora, tem gente que também tem dificuldade de diferenciar Cuspidatum. Gente, Cuspidatum, olha aqui, ó, o tamanho da roseta. Acima de tudo, o tamanho da roseta. Percebam que o Cuspidatum, vou fazer assim para vocês verem o tamanho, ó. Ó o formato. O Cuspidatum é o tamanho de uma moeda de 50 centavos. Ele tem essas pontinhas, ele fica bem vermelho, tá, gente? Fica muito vermelho no inverno, ó. Olha só, que lindo, ó. Ele vai ficar bem vermelho no inverno. É uma planta bem colorida. Ela também tem caule lenhoso, tá? Mas, de modo geral, ela pode formar arvoretas, mas ela é mais rasteira do que qualquer outra coisa, né? É mais baixinha. Mas ela pode crescer como arvoreta se você conduzir, tá? Olha ela perto da Mayalen. Ela é bem próxima. E essa daqui, por que que ela é tão, olha só, bem parecida com a Sedeveria Mayalen? Mayalen, gente, é uma Sedeveria. Sedevérias são sedums com equivérias. O sedum cuspidatum, né? O cuspidatum é um sedum. E provavelmente foi o cruzamento do cuspidatum com alguma equivéria que resultou na Mayalen. Por isso elas são muito próximas, ó. A questão é que o sedum cuspidatum é bem miudinho e a Mayalen já é bem grandona. Já essa planta aqui é uma equivéria, tá? Ela foi classificada como equivéria. Então, essa daqui não é um cruzamento híbrido de nenhum sedum. Ela não tem parentesco, aparentemente, com o cuspidatum, tá?
Já esse aqui tem, ó. Tanto é que são muito parecidos. A grande diferença é com relação ao tamanho da roseta. O formato e o crescimento são muito próximos, assim como a forma de cultivar. São plantas de muito fácil cultivo. Essas plantas aqui todas são de fácil cultivo, ok? E a diferença do Cuspidatum com a Súpia. Também tem gente que tem dificuldade de identificar a súpia, a diferença entre a súpia e o Sedum cuspidatum. Vamos primeiro olhar então a roseta da súpia. Olha aqui, gente. Olha bem o formato da roseta da súpia. Ela tem um formato bem de florzinha mesmo. Parece uma rosinha, uma mini rosinha. Veja que o tamanho da roseta é bem miudinho aqui no formato de uma moeda de 50 centavos. E o Sedum cuspidatum, como que é o formato da roseta? O cuspidatum, ele já tem uma roseta pontuda. Olha aqui, ó. A folha desse Sedum é bem pontudo, olha. Eu acho que vocês vão conseguir ver bem a diferença quando eu colocar uma roseta ao lado uma da outra. A súpia, gente, tem um formato de folha mais abauluado e o cuspidatum tem as folhas pontudas. Eu acho que dá para vocês enxergarem bem direitinho aí pela imagem. Veja bem o formato da roseta dessa planta com o formato da outra. Uma tem o final da folha bem pontiagudo e camadas de folhas. E a súpia, ela tem um formato de roseta em formato de florzinha mesmo, tá vendo? É uma planta mais delicada. Essa aqui tem mais folhas, o cuspidatum, tem mais camadas de folhas. Já a súpia, ela tem mais uma roseta com menos camadas de folhas. O formato do tronco também, gente. Esse aqui é um tronco, ó, que já está ficando lenhoso, mas essa planta é uma planta bem antiga, tá? Esse cuspidatum. Esse daqui, ó, também forma esse tipo, só que é um caule mais alongado, mais alto, né? Mas acima de tudo, o formato da roseta é que diferencia muito, muito mesmo essas duas espécies. A súpia é muito mais delicada, né, gente, ó? O cuspidatum é um formato mais pontiagudo, né? E a roseta da súpia é mais arredondada. Qual que é a melhor maneira de você reproduzir qualquer uma delas? Por poda, por estaquia. É só você cortar aqui um galinho, aqui ó, corta essa cabecinha aqui e você já tem uma muda. Basta você cortar e plantar essa cabeça que você já tem uma muda. Provavelmente no tronco vai sair novas brotações, ok? Essa também, essa já tem uma brotação espontânea muito intensa, assim como o cuspidatum, assim como a súpia, viu? A súpia também tem um crescimento muito intenso, espontâneo, ela cresce muito bem assim. Tá precisando trocar de substrato essa planta aqui. Essa daqui troquei o ano passado. Essa também já faz um tempo que eu não troco, ó. Faz bastante tempo, na verdade, né? Esse também. Agora, quem que tá na dormência? As equivérias é que geralmente entram em dormência nessa época do ano. Essa época, só que aqui, gente, com relação à dormência, o que eu quero registrar? As equivérias minhas, elas geralmente vão entrar em dormência aqui no meu cultivo, geralmente é no inverno mesmo. Agora no outono, elas ainda estão ativas, elas ainda estão crescendo, viu? Essa aqui tá crescendo um pouco mais devagar, mas ó, ainda está crescendo, ó. Veja que ela tá ainda com crescimento. Veja, ó, a diferença dela aqui, ó, com a Mayalen realmente é bem pouquinha, né? Essa tem mais folhas, cresce com mais folhas aqui, ó, inteirinha. Essa aqui não, ela fica mais peladinha embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó?
Essa não, ó. Essa aqui tem camadas e camadas de folhas, tá vendo? Bem mais folhas do que a Mini Belly. Com relação ao cultivo no tempo, todas elas vão super bem no tempo. Elas não sentem tanto a chuva não, viu? Todas elas são muito resistentes, tanto à chuva quanto ao sol pleno. Lembra sempre que aqui no meu cultivo, o meu sol pleno é um sol mais ameno. Se você mora num local quente, com um sol para cada planta, aí você tem que colocar um sombrite, porque suculentas, embora sejam plantas, né, que gostam de pouca água, elas gostam de clima seco e não clima de sol escaldante, tá bom? Elas são plantas que nascem entre rochas, né? Elas precisam de proteção contra o sol mais quente, mais forte do dia, né? Colocar um sombrite sempre é bem-vindo nesses locais de sol forte demais. Bom, gente, com relação às diferenças entre essas plantas, era isso que eu queria consignar para vocês. Eu só vou mostrar antes de encerrar o vídeo como que tá uma plantinha aqui que eu tô devendo uma atualização. Deixa eu mostrar para vocês. É essa aqui, gente, ó. Eu tinha falado que eu ia trazer para vocês esse conteúdo, mas olha o que aconteceu com a minha planta. Ela tá apodrecendo, tá morrendo. Ixi! Olha só. Saiu na minha mão, gente. Olha que louco. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que entrou algum fungo, alguma coisa e matou a planta. Olha aqui, ó. Ficou só a base. O certo... Aqui, gente, não pega tanta chuva. E agora não tá chovendo tanto. Então, eu vou deixar esse toquinho aí para ver o que vai acontecer. Olha que loucura. Tá vendo? Acho que entrou por aqui, ó. Coisa, né? Tava tão bonito. Esse é um tronco tão antigo que eu tenho há tanto tempo. Fiquei chateada de ter perdido essa planta. Mas ficou aqui um toquinho, tá? Que coisa louca. Eu vou encerrar o vídeo por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido ver a diferença. Caso vocês queiram deixar sugestão de vídeo, gente, para outros tipos de diferença, deixa aí nos comentários. Eu já tenho vários vídeos, vou deixar playlists separadas aqui para vocês, nos cards, para vocês verem, porque eu já comparei muita planta. Eu acho que até já fiz essa comparação uma vez, mas tá aí, espero que tenham gostado, tá? Até a próxima, tchau!